A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Capítulo 3, versículo 101. Surat Al-Imran. Alcorão árabe, página 63. Tá certo, ya Hajj Ahmad? 63. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E como podeis renegar a fé enquanto se recitam para vós os versículos de Deus e enquanto dentre vós está seu mensageiro? Eu gosto muito desse versículo, que hoje não é muito estranho se alguém renega a religião e a fé de Deus. Imagina naquela época, eles viviam com o profeta, escutavam os versículos, da língua do profeta. Como vocês podem renegar esses versículos, esses sinais? Quantos milagres na época do profeta Muhammad, Moisés, Jesus, todos os profetas, as pessoas olhavam para o profeta e o milagre dele e renegavam a profecia dele. E como o profeta Muhammad sallallahu alaihi disse, o valor da fé dos fiéis, nessa época, na verdade, que seja, depois que o profeta falou assim, vai chegar um dia que o valor dos fiéis naquele tempo é 50 vezes mais que o valor de vocês. Porque vocês estão comigo e escutando minha palavra, e claro que vocês têm que aceitar minha palavra. Vai chegar um dia, os fiéis, sem ter um profeta assim, presencial entre eles, só lendo ao Corão, escutando palavras de Deus, eles acreditam em Deus. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. E quem se agarra a Deus, com efeito será guiado a senda reta. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ó vós que credes, temei a Deus como se deve temê-lo, e não morrais senão enquanto submissos. Aqui está escrito muslims. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. E agarrai-vos todos à corda de Deus. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Todos vocês têm que pegar a corda de Deus. E não vos separeis. Vocês não podem se separar. Essa separação que hoje a gente está olhando, olha para a mídia que sempre passa, por exemplo, esses grupos terroristas estão matando quem, cristãos, mas vocês sabem e eles sabem que esses grupos muçulmanos matam muçulmanos muito mais do que cristãos e outras religiões. Então, isso é... Você é seguidor do Alcorão, seguidor do profeta. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Por que a separação? Esse versículo, um dos mais importantes versículos do Alcorão, que está falando sobre união islâmica,
que todas as vertentes islâmicas, grupos muçulmanos, têm que crer em essa união islâmica. Somos só um. Nosso livro, nosso profeta, nossa qibla, nossa religião é uma só. Por que separação? وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Lembra da graça de Deus. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Vocês eram inimigos. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. E Ele, Deus, vos pôs harmonia entre os corações e vos tornaste irmãos. E vocês viraram como irmãos na época do profeta Muhammad. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. E estáveis à beira do abismo do fogo, e Ele deste vos salvou. Assim Deus torna evidente para vós seus sinais, para vos guiardes. Se não fosse profeta Muhammad e a religião dele, o Islã, vocês teriam muitas guerras entre vocês. Quem fez vocês como irmãos foi o profeta Muhammad e a religião. Mas o que aconteceu hoje, ou depois do falecimento do profeta Muhammad? Esse versículo 103, e outros que agora a gente vai recitar, Allah subhanahu wa ta'ala está predizendo o que vai acontecer, que já nós sabemos que já aconteceu. Mas naquela época, ninguém sabia, né? Na época do profeta Muhammad, todos eram irmãos. E nesse versículo, Deus está predizendo. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. E que seja formada de vós uma comunidade que convoque ao bem e ordene o conveniente, e coíba o reprovável, e esses são os bem-aventurados. Al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Olha, esse versículo está depois do versículo de união. Quer dizer, tá bom, todos os muçulmanos são muçulmanos, somos só um. Mas, se você está vendo que alguém está andando errado, já saiu do caminho certo, al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Explica para ele que isso é verdade. Explica para seu irmão religioso que isso é verdade, mas sem a briga, né? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E não sejais como os que se separaram e discreparam, após lhes haverem chegado as evidências, e esses terão formidável castigo. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Você não seja igual quem outros grupos não muçulmanos, que eles têm muita separação, divisão. Você não seja como eles. Então, olha, Deus está predizendo, Deus sabe que um dia vai chegar essas divisões entre nós. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Dia em que certas faces resplandecerão e outras faces enegrecerão. Então, quanto àqueles cujas faces enegrecerem, dir-se-lhes: renegastes a fé após haverdes sido crentes? Experientai vosso castigo porque a renegáveis. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Então, depois de explicar essa
separação entre vertentes islâmicas, esse versículo está dizendo sobre o castigo de Deus. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E quanto àqueles cujas faces resplandecerem estarão na misericórdia de Deus, neles serão eternos. Quantos versículos tem mais nessa página? تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Versículo 106, versículo 107, Deus explicou um pouco sobre o castigo, né? Que um dia chega alguém com um rosto assim, preto, escuro, e outro branco e claro, e agora Deus está tirando uma dúvida, porque tem gente que pergunta, será que Deus vai castigar de verdade? Deus não é misericordioso? Olha, esses são os versículos de Deus, recitamos, né, para você com a verdade. Isso é um versículo verdade de Deus. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala não quer injustiça para ninguém, para os mundos, لِلْعَالَمِينَ, para os mundos. Deus não quer injustiça. Deus não é injusto. E esse castigo de Deus para os renegadores da fé não é da injustiça. Ao contrário, é da justiça de Deus, porque Deus é justo, tem que castigar. Cadê a justiça de Deus? Um servo fiel, como Haj Fuad, Haj Jamal, irmão Lucas, não sei quem, pratica a religião, não faz mal e nada, ele fica no mesmo lugar, né, na derradeira vida, com um renegador da fé, não sei, um mentiroso, um ladrão, o que? Yazid. Então, justiça de Deus fala que o Imam Hussein, alayhi salam, e o Yazid não podem ficar em mesmo lugar. Então, isso é justiça de Deus. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.